no livro de Gênesis, capítulo 22, para lermos a palavra do Senhor. Já fizemos a leitura do texto completo, de forma que eu quero reler apenas alguns versículos, sentados mesmo como os irmãos estão. Glória a Deus. Gênesis 22, o verso 8 em diante diz assim: Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Se você quiser saber quem é uma pessoa, o que mais ela valoriza, o que é mais importante para ela, tire esta coisa que é mais importante e você vai poder saber quem é de fato esta pessoa. O que é que alguém valoriza mais é o que lhe move, é o que lhe impulsiona. E quando se tira de alguém aquilo que ele julga mais importante, nós vamos saber quem ele realmente é. Ou ele vai descobrir que aquilo não era tão importante, ou ele vai esforçar-se ao máximo para recuperar aquilo, dada a importância que tem para a sua vida. Se você tirar de alguém uma coisa muito importante, seja um objeto, um cargo, uma posição social, você vai então ver o quanto isso vai afetar essa pessoa e vai revelar quem de fato ela é. No texto que nós lemos, somos apresentados a um momento muitíssimo importante da história de Abraão. Abraão é um homem que caminha por fé desde que ele aparece no texto bíblico. Mas agora Deus vai provar a sua fé de uma maneira tal que parece até algo completamente fora do bom senso. Mas nós vamos entender, olhando para esse texto, que a verdadeira fé se manifesta na disposição de entregar a Deus em obediência aquilo que é mais importante para nós, na certeza que Ele sabe o que está fazendo e que Ele recompensa aqueles que lhe obedecem. Deus testou a fé de Abraão porque uma fé verdadeira é demonstrada pela obediência. Aqui o texto nos diz que Deus aparece a Abraão no início do capítulo 22. E diz: depois destas coisas, que coisas? Já havia nascido o filho amado, o filho esperado, tão demorado. Ismael, o filho que Abraão arrumou, tentando antecipar ou ajudar Deus em cumprir as suas promessas, sem que ele precise disso, já tinha sido dispensado. O plano B estava cancelado e agora Isaque estava
no lugar do filho da promessa. Mas Deus vai aparecer a Abraão e vai lhe dizer: Abraão, tome o seu filho Isaque, o seu único filho, aquele a quem tu amas, e ofereça-o a mim em holocausto no lugar que eu te mostrarei. Parecia que Deus estava pedindo algo que era irracional. Estava pedindo a Abraão a destruir com as suas próprias mãos a própria promessa que Deus havia feito. Parecia que isso ia até contra o caráter de Deus. No entanto, Abraão obedeceu sem questionar. Naquela cultura, especialmente, queridos, perder um filho, ainda mais em se tratando de um homem de mais de 100 anos de idade, perder um filho era simplesmente uma dor considerada uma das maiores. Em textos como Jeremias capítulo 6 e o verso 26, a morte de um filho é uma das experiências de perda mais terríveis que alguém poderia experimentar. O filho único de um homem idoso, ainda mais naquela cultura, era o seu suporte, era a sua esperança, era o seu futuro. E seria um enorme desastre, um prejuízo sem tamanho, sacrificar esse filho, a menos que a fé lhe desse a certeza que tudo acabaria bem se ele obedecesse, mesmo que não parecesse algo que fizesse sentido. Aqui nós vemos que Deus pediu e Abraão prontamente obedeceu. Acordou cedo, aprontou o jumento, colocou tudo sobre a montaria, 2 servos, juntamente com seu filho, e seguiram para o lugar que Deus lhe mandara. Entenda uma coisa, queridos, Deus não pediu que Abraão assassinasse o seu filho. Deus pediu que ele o apresentasse em holocausto. Não seria apenas uma morte, era um sacrifício a Deus. E Deus tinha o direito de fazer isso. Ora, uma vez que todo homem é pecador, e o salário do pecado é a morte, Deus, na realidade, pode exigir a morte de qualquer pessoa a hora que Ele quiser. Porque todas as vidas estão em sua mão. E Abraão era um pecador, assim como Isaque também. Mas eles iriam oferecer um sacrifício. E todo sacrifício que incluía derramamento de sangue era uma expiação por culpa. Mas acontece que Abraão era um pecador, Isaque também. E a oferta de um pecador por outro não é aceitável a Deus. De forma que ainda que Abraão estivesse indo oferecer o melhor que ele tinha, parece que ele ainda assim tem consciência que só Deus poderia prover o sacrifício perfeito para atender a demanda que a sua justiça exigia. E assim ele vai até o Monte Moriá. Ao 3º dia, lá eles chegam. Abraão deixa os servos que com ele foram ao pé do monte, toma a lenha, coloca sobre os ombros de Isaque. Não era mais uma criança, era um jovem, deveria ter algo em torno de 20 anos, e sobem juntos aquela montanha onde ele seria sacrificado. Mas a fala de Abraão para os seus servos mostra que ele estava confiante que no final tudo daria certo. Porque apesar de ele ir certo de sacrificar Isaque, ele diz àqueles servos: nós iremos adorar e depois nós retornaremos até vocês. E aí nós entendemos, queridos, que Abraão, ele está confiante. Talvez ele estivesse pensando: eu não entendo, mas eu confio. Talvez ele estivesse dizendo: eu não sei o que Deus irá fazer, mas eu o conheço.
Ele é o Deus que não anula promessas. Ele é o Deus que julga com justiça. Ele é o Deus que faz coisas extraordinárias. E nós entendemos então que a obediência resultante da fé não é sustentada por provas, mas sim pelo caráter daquele que a exige. Se Deus exige, nós podemos atender com toda confiança, porque Deus jamais erra naquilo que Ele faz, e Ele é poderoso para fazer até mesmo aquilo que nós sequer entendemos o que Ele está agindo, como Ele está agindo. Por confiar em Deus, Abraão responde com uma obediência tão grande, que não retém o que é mais precioso, e entrega a Deus até mesmo o futuro que Deus prometeu. Deus havia dito: em Isaque haverá uma descendência, em Isaque eu te abençoarei. Mas agora Deus pediu o sacrifício de Isaque. No entanto, Abraão vai em obediência, leva a faca ou o cutelo, a lâmina, a arma que usaria para matar o seu filho, leva o fogo ou os instrumentos para produzi-lo, mas ele parece estar certo que Deus teria que fazer algo extraordinário, porque ele diz: Deus é quem proverá para si o cordeiro para o holocausto. E nós podemos entender uma coisa, queridos: Deus provê o que Ele mesmo exige. O que Deus exige é mais do que nós podemos fazer, mas Ele está pronto a suprir isto, aleluia. E no sacrifício de Isaque nós somos lembrados da importância da obediência como demonstração da fé. Alguém pode dizer: eu creio em Deus, mas a verdadeira fé é demonstrada pela obediência. Não porque sejamos salvos pelas obras, mas aqueles que são salvos sem obras, espera-se deles que eles cumpram as exigências de um Deus santo para viver um relacionamento de fé verdadeiro com Ele. No entanto, nós entendemos: a obediência a Deus resultará em bênçãos. Abraão sobe o monte, faz o altar de pedra, coloca a lenha sobre ele. Isaque é deitado sobre a lenha e é amarrado, talvez para que no último instante não fosse tentado a fugir dali. Mas aquilo estava na mente de Abraão como algo que não era definitivo. Ele iria sacrificar o seu filho. Mas o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, o verso 17 em diante, diz que Abraão ofereceu Isaque, considerando que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Alguém pode dizer: mas eu também creio que Deus pode ressuscitar mortos. Mas nunca antes Deus havia feito isso no texto bíblico. Se Deus ressuscitasse Isaque, seria a primeira ressurreição que a Bíblia registraria. Isaque está sendo oferecido como sacrifício, mas Abraão crê que Deus é poderoso para fazer o que ele ainda não fez, mas ele tem poder para realizar. Aleluia! A fé que se move em obediência confia num Deus que faz além daquilo que nós já vimos, porque entendemos que Ele é poderoso para nos surpreender naquilo que Ele pode fazer. E quando o sacrifício está pronto e Abraão suspende a arma para matar o seu filho, o anjo do Senhor, o próprio Deus, intervém e disse: não faça isso, Abraão. Mas agora, porque você não negou a mim o seu filho, eu sei que você teme a Deus. Será que Deus não sabia da fé de Abraão? Sim, Deus sabia. Mas agora, Abraão demonstrou esta fé por meio da sua obediência.
E porque ele demonstrou isso, Deus disse: por que não me negaste o teu filho? Eu te abençoarei, a tua descendência será muito grande, eu farei prosperar a tua semente, porque Deus garante ali que não só Abraão e a sua descendência, mas todas as famílias da terra seriam abençoados por causa daquela obediência. O Deus Todo-Poderoso, queridos, apesar de não precisar de nós, mas ele decidiu que a obediência dos seus servos seria recompensada com coisas maravilhosas. Porque a obediência revela uma lealdade que está acima de qualquer outra coisa. Lá em João capítulo 14, nós vamos ver o Senhor Jesus dizendo: tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei. Ele diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Se nós amamos a Deus, precisamos demonstrar isso por meio de uma vida de obediência a Ele. Porque a verdadeira prova da fé não é quando nós cantamos um hino e declaramos isso, mas é quando vivemos uma vida de obediência que honra a Deus, que exalta o seu santo nome. E quando nós fazemos isso, Deus responde a esta obediência com bênçãos maravilhosas, porque Ele decidiu recompensar aqueles que são obedientes a Ele, que têm uma fé capaz de ser expressada em uma vida de obediência. Porém, quando nós olhamos para este texto, queridos, nós entendemos que o Deus que proveu o substituto para o sacrifício de Isaque, porque agora Abraão olha adiante e vê um cordeiro que ficou preso no mato pelos chifres. Isso não é uma coisa normal. Você não vai ver bodes enganchados em mato por aí que não conseguem se soltar. Mas ele estava ali porque Deus havia providenciado o sacrifício para Abraão, porque o sacrifício de Isaque não era suficiente. E essa história não é somente por causa de Abraão, mas também é para nós, porque nós em nenhum outro texto antes deste, nós vemos um sacrifício substitutivo, o sacrifício de um animal sendo feito em lugar de alguém. E o cordeiro vai tomar o lugar de Isaque sob a faca. Agora o texto diz: Abraão pegou o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, no final aí do verso 13. Quando era o filho de Abraão sob a faca, Deus disse: não faça isso. Mas nós vamos ver que muitos anos depois, naquela mesma montanha, chamada Moriá, onde depois, segundo o texto lá de Crônicas capítulo 3, Salomão vai construir o templo. Naquela mesma cadeia de montanhas é edificada a cidade de Jerusalém. E num daqueles montes, quem sabe até no mesmo em que Abraão ofereceu o seu filho, Deus oferecerá o seu filho em holocausto em favor de toda a humanidade. Quando o filho amado e primogênito de Abraão estava sob a faca, Deus disse: pare. Mas quando era o filho amado e primogênito de Deus sobre a faca da sua ira, Deus não parou. Deus permitiu que ele fosse morto e o seu sangue derramado, para que os pecadores pudessem ser alcançados por este sangue. Deus poupou o pai Abraão de ver o seu filho morto, mas quando é o filho de Deus que está amarrado no lugar do sacrifício, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, o verso 32, aquele
que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quando era o filho de Abraão, Deus poupou. Mas quando era o seu filho, Deus não poupou seu único e amado filho, mas permitiu que ele morresse ali. No entanto, queridos irmãos, olha que história interessante. No terceiro dia, Abraão imolou seu filho, e aquilo que parecia ser um final de morte, se mostrou um final de vida, aleluia. Também o Filho de Deus, no terceiro dia, vai transformar a morte em vida, aleluia. No terceiro dia a vida vencerá a morte, o Cordeiro, substituto que foi morto, tornará a vida, ressuscitará de entre os mortos, e se tornará provisão suficiente para a salvação de todo aquele que nele crê, aleluia. O Senhor Jesus, em João capítulo 8, verso 56, ele diz: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Nós não temos certeza de que Jesus está falando, mas podemos pensar que naquele dia que Abraão disse, Deus proverá o cordeiro, profeticamente, ele estava vendo, pela fé, sem uma visão clara, sem entender, mas estava vendo que Deus proveria o sacrifício definitivo em lugar de todos os homens, porque pecadores não morrem em favor de outros, e isto é aceito por Deus, mas o santo Deus, sem pecado, imolou seu Filho, aleluia, reto e justo em lugar dos pecadores, e ali nós vemos que Cristo se tornou o sacrifício substitutivo. Olhando para a história de Abraão, aprendemos que a obediência é necessária, que a obediência prova a fé. E quando olhamos para a história de Cristo, nós vemos que Ele é o nosso modelo de obediência. Deus quer que nós obedeçamos a Ele por causa da fé que temos. Mas não podemos fazer isso por nossa própria força. No entanto, Cristo morreu na cruz para, por sua graça, nos dar nova vida e nos tornar agora filhos da obediência pela graça de Deus. No entanto, o próprio Senhor Jesus é o modelo para nós de obediência, porque lá em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer a partir do verso 5, que vocês tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque embora fosse Deus, Ele não se agarrou a isso, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e da forma de homem humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aquele que obedeceu sem questionar seu pai, aquele que obedeceu até o limite, até o fim, este é o modelo de obediência para nós, que agora Paulo diz que você e eu tenhamos o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, aleluia. Porém, assim como Abraão, Cristo, porque foi obediente, também teve a sua recompensa. De forma que Paulo conclui o seu raciocínio no capítulo 2 de Filipenses dizendo: por causa disso, porque ele foi obediente até a morte, Deus o exaltou acima de todo nome, lhe deu um nome acima de todo nome que se nomeia nos céus e na terra, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia. O Deus que exige obediência de nós é um Deus que nos dá graça para que nós possamos ser filhos obedientes. É fácil dizer, eu sou um crente, mas melhor do que isso é não dizer, é ser um crente, é andar como crente, é agir como crente, é falar como crente, é viver como crente.
E a nossa obediência é a prova verdadeira da fé que nós professamos. Quando nos reunimos hoje aqui nesta noite para celebrar a ceia, nós estamos em obediência ao Senhor. Estamos cumprindo uma ordenança que Ele nos deu. Mas para que possamos fazer isso dignamente, Ele diz: cada um observe a si mesmo, examine a si mesmo, avalie a si mesmo. E se não temos andado na obediência que Deus quer para nós, possamos nesta noite nos voltar para o Cordeiro que morreu em nosso lugar em favor e dizer: Senhor, me perdoe e me ajude a andar de maneira a honrar o Teu nome, a glorificar o Teu nome, porque Deus já providenciou o Cordeiro que garante a promessa de salvação para todo aquele que nele crê. E estamos reunidos aqui nesta noite porque temos a certeza que o sacrifício que foi realizado na cruz é suficiente para pagar pelos nossos pecados e também para nos revestir de uma nova vida, que andemos em obediência ao Senhor. Abraão obedeceu, voltou para casa, levando seu filho, e mais do que isso, levando a renovação das promessas. Saiu com lágrimas escondidas, voltou com sorrisos escancarados. O sorriso de Isaac, o seu, e principalmente o sorriso de Deus, a quem ele agradou quando foi obediente sem questionar. Que nós possamos nesta noite entender que Deus fez por nós tudo o que era necessário para que nós também, imitando o Senhor, sejamos crentes obedientes, fiéis, que vivem de maneira a honrar e agradar a Deus, de forma que o maior prêmio que receberemos não é uma placa da Câmara dos Vereadores como cidadão da cidade, nem aplausos de alguém por algo que fizemos, mas o maior prêmio que receberemos é ouvir do Senhor no final de tudo: muito bem, servo bom e fiel, entre na festa do seu Senhor. Quando hoje nos reunimos aqui, somos lembrados desta verdade. Fé se mostra com obediência. Mas o Cristo que morreu por nós em obediência, já nos deu também a capacidade de vivermos de forma a honrar e agradar a Ele. Se Deus não poupou seu Filho, Paulo diz: como Ele não nos dará também com Ele todas as coisas? Se você está em Cristo, se você já tem Cristo, se você crê em Cristo, se você obedece a Cristo, você tem de Deus a garantia da graça para lhe dar toda a condição que você precisa para andar de maneira a honrar e agradar a Deus. Que nós possamos sair daqui nesta noite também com alegria no coração e a disposição de honrar a Deus, sendo obediente, mesmo quando pareça não fazer sentido, ou quando pareça que a desobediência é o que se espera, ou é o melhor que alguém pode apontar para nós. Seja um crente obediente, porque Deus honra, aleluia, a obediência mediante a fé, abençoando os seus filhos que lhe obedecem, por Ele ser um Deus fiel, que se agrada daqueles que lhe obedecem pela fé em Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe, queridos irmãos, que esta palavra esteja guardada em nosso coração e possamos tomar a ceia nesta noite com alegria. Se você está lembrando, ou até mesmo se o inimigo está lhe acusando de algo,
Lembre-se que nós não estamos aqui porque nós somos perfeitos. Nós estamos aqui porque o Filho perfeito de Deus morreu em nosso lugar. Somos falhos, somos pecadores, mas a graça de Deus é maravilhosa, aleluia. E quando nos voltamos para Ele, Ele nos garante, se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade, de toda injustiça. Louvado seja o Senhor por sua maravilhosa graça, por prover o Cordeiro para o sacrifício perfeito e nos dar a condição de viver em obediência a Ele com uma fé verdadeira que honra e glorifica o seu santo nome. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.